Estrelas do Sertão, um projeto de extensão da UFVJM, campus Janaúba. Vamos falar sobre a origem da vida. Você já se questionou várias vezes com essas perguntas. De onde viemos? Como surgiu a vida aqui na Terra? Não há nenhuma resposta 100% correta, mas existem hipóteses muito bem baseadas que tentam explicar como a vida teria começado no nosso planeta. Uma delas é a abiogênese. Quando começaram as tentativas de explicar a vida, muitos acreditavam na abiogênese, ou seja, que a vida surgia a todo momento de matéria inanimada. Eles afirmavam, por exemplo, que a carne em decomposição criava moscas. Esta hipótese teve bastante força na época, por não existir nenhuma outra explicação. Mas aí surgiu Francisco Redi, que com seu experimento com potes e gases afirmou que não era a carne que dava origem às larvas de moscas. E com o surgimento do microscópio, mesmo com os potes protegidos por alguma tela ou gases, alguns micro-organismos ainda eram percebidos na carne. E após algumas tentativas de outros cientistas em provar esse experimento, um veio refutar a biogênese de uma vez por todas, que foi Louis Pasteur, através do seu experimento. Processo que deu origem à pasteurização. Outra hipótese é a biogênese. Com a abiogênese descartada, os cientistas davam voz à biogênese, onde a vida surge de organismos vivos já existentes. A hipótese é aceita até hoje no meio científico e é da evolução química que começou há cerca de 3,5 bilhões de anos, sendo que nessa época a Terra era muito diferente, pois ela era muito quente, tinha média de 50 graus Celsius, apresentava uma intensa atividade vulcânica, tinha frequentes descargas elétricas e não apresentava camada de ozônio. E a atmosfera ainda não tinha oxigênio. Ela era composta basicamente por metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. E como a vida surgiu nessas condições? Alexandre Oparin e John Haldane, independentemente, tentaram explicar que moléculas começaram a se unir e se acumular nos oceanos primitivos, numa sopa primordial. Após muitos anos, essas moléculas foram se juntando cada vez mais, formando outras moléculas, e os conservados surgiram, seres que conseguiam transformar o material absorvido por ter enzimas em seu interior. Essas enzimas facilitavam as reações químicas, aumentando a complexidade, e foram surgindo os primeiros organismos simples. Essa hipótese foi testada em laboratório por Stanley Miller e Harold Urey, num experimento que simulou a atmosfera primitiva e foi capaz de dar origem a aminoácidos e outras substâncias. Também existe mais duas outras hipóteses. A hipótese heterotrófica, que afirma que os primeiros seres eram heterotrófos, ou seja, não produziam seu próprio alimento, e viviam nos mares e lagos rasos. Nessa hipótese, eles produziam energia a partir de fermentação, processo que não necessita de oxigênio. Após um tempo, muitos seres surgiram e a quantidade de CO2 liberada pela respiração na atmosfera também aumentaram. Aí surgiram seres que faziam fotossíntese, liberando muito O2. E ao acaso surgiram seres que usavam o oxigênio para fazer a respiração celular. E a outra hipótese é a autotrófica. Afirma que seria muito difícil para os seres vivos viverem na superfície da Terra, já que as condições não eram muito tranquilas. Os seres seriam autótrofos, que produzem seu próprio alimento, e viveriam no fundo dos mares, perto de fontes termais que liberam gases quentes. A vida teria sido o primeiro quimiosintetizante, usando esses gases para formar energia, e só depois os heterotrófos surgiram. Essa discussão ainda existe sobre como exatamente surgiu a vida, mas sabemos que depois do surgimento, tudo continuou existindo através da evolução. Gostou de mais essa curiosidade? Então clique em gostei, compartilhe nossos vídeos e siga nossa IG no Instagram. Até a